Malu Gaspar, que é colunista do Globo, repórter e comentarista aqui da CBN. A Malu Gaspar, ela teve acesso ao contrato do escritório de Viviane Moraes, que é a mulher, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, contrato com o Banco Master, e ela vai nos contar essa história. Malu, muito boa tarde. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, de novo. Boa tarde. Para os nossos ouvintes. É isso, Sardenberg. Muito obrigado aqui pela sua participação. Então, eu queria que você nos contasse como é que apareceu esse contrato entre... Bom, primeiro, qual o valor desse contrato entre o Banco Master e o escritório da Viviane Bassi de Moraes e seus filhos? Pois bem, é um contrato de 36 meses com pagamentos mensais de R$3.600.000 por mês. Já falei mensais, né? R$3.600.000 por mês. Bruto, dá 3 milhões líquido por mês, a partir de janeiro de 2024. Para a prestação de serviços é um contrato bem amplo, né? Ele fala em representação do Banco Master e dos seus controladores, dos seus acionistas, ao longo desses 36 meses para todos os assuntos, basicamente, do Judiciário, da Câmara dos Deputados, de tudo que é interesse e também da pessoa física dos controladores, tudo que é interesse do Banco Master. É um contrato que começou em janeiro de 2024, como eu já falei, e ele iria, portanto, até o final de 2026. Mas com a liquidação do banco, né, a gente imagina que ele não esteja mais sendo pago, né? E uma versão em formato digital desse contrato é que foi apreendida, Malu? Então, falou-se muito em apreensão, né, Cássia? O que foi apreendido, na verdade, foi o celular do Daniel Worcaro. E aí, e por que eu sei disso? Porque essa informação rodou nos escritórios de advocacia ao longo do fim de semana, também essa semana. Vocês devem ter repercutido ontem também a nota do nosso colega Lauro Jardim, que falou dessa apreensão, desse contrato. E esse contrato, na verdade, ele não foi apreendido fisicamente, mas ele estava em mensagens trocadas pelo Daniel Worcaro com funcionários e executivos do banco. Em algumas ele chega a dizer que esse contrato é o mais importante, aquele que nunca pode deixar de ser pago. Mas o contrato não especifica, entendeu? Qual é não há uma causa específica, é um contrato fixo de prestação de serviços. Então, a gente não sabe, mas eu tenho uma queixa-crime que foi movida pela Viviane de Moraes, o escritório da Viviane, assinado inclusive pela Viviane, pelos filhos do ministro Alexandre de Moraes, contra um investidor chamado Vladimir Timerman, que tem uma briga antiga, conhecida aí no mercado financeiro, contra a Gafisa, o Nelson Tanuri, que é acionista da empresa, e outras pessoas jurídicas e físicas. E o Master denunciou ele por calúnia e difamação. Até agora não ganhou o processo, o investidor já ganhou em 2 instâncias, e essa é uma ação de abril de 2024, assinada pela mulher do ministro. Essa é a ação conhecida da mulher do ministro agindo em favor do Master, né? Agora, Malu, pelas regras vigentes no Supremo Tribunal Federal, os parentes de ministros podem advogar no Supremo. Podem, Sardenberg, podem e mais, né? A partir de 2023, a gente viu uma mudança, inclusive, na regra que estabelece o impedimento, né, a suspeição em relação a esses processos, dizendo que não é proibido, que é ok se um juiz, e essa regra se espraia para todas as instâncias inferiores, se o ministro do Supremo atua em processos que o escritório de um parente seu também está atuando. É aquela coisa, né? Para mim e para você, isso deveria gerar um impedimento claro, né? Você julgar uma causa que envolve um parente seu de alguma forma, necessariamente envolve supõe-se que é difícil você ser imparcial nesse caso, né? Mas os ministros do Supremo disseram que é ok, que tudo bem. Agora chama atenção
o valor, né, Sardenberg? Isso é um valor muito atípico, mesmo para grandes criminalistas, né? No total, ao longo de 3 anos, o escritório receberia 129 milhões de reais. É muito dinheiro. Exatamente. E um contrato aberto, né? Quer dizer, para ser chamado em qualquer circunstância, né? Temos um contrato, entendeu? E se você for considerar que esse contrato começou em janeiro de 2024, e supondo que o Vorcaro foi obedecido e ele foi regiamente remunerado, nós chegaríamos a outubro de 2025, que foi o último mês em que o Master funcionou regularmente, com algo próximo de 80 milhões de reais de recebimento para um único escritório de advocacia, que é o escritório da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não é uma coisa trivial, é uma coisa séria, grave. Nas investigações já apareceu um valor expressivo, né, que o Daniel Vorcaro gastava justamente com consultorias e advocacias, né? Ele informou no balanço, né? Ele informa ter gasto em 2024 algo próximo de 500 milhões de reais, sendo que o aumento no valor de um ano para outro se dava em consultorias jurídicas principalmente. Então, e quem conhece o Daniel Vorcaro, quem acompanhou a trajetória dele, sempre ouviu ele dizer que ele tinha os melhores advogados, que ele tinha influência no judiciário. Isso fazia até parte do jeito dele de fazer negócios. Mais de uma vez ele disse, inclusive em entrevistas, que o networking era mais importante do que tudo. Então, acho que o que as investigações estão mostrando, que os próprios advogados do Master estão constatando, é que essa é uma questão que vai pegar para ele, né, a partir de agora, a menos que o processo continue sigiloso, né, Sardenberg? Nós sabemos que existe esse embate aí, e o ministro Dias Toffoli, que andou no jatinho de um empresário junto com o advogado de um réu, no mesmo dia decretou altíssimo grau de sigilo no mesmo processo, né? Então, esse processo está muito eivado de suspeitas, né? E de lá para cá, desde que o ministro Dias Toffoli entrou no processo, as investigações pararam. Nada mais aconteceu, Sardenberg, desde a perícia nos celulares e notebooks apreendidos, havia oitivas previstas logo depois da prisão, que chama as pessoas que foram presas e começa a ouvir, coteja ali, confronta com as descobertas da operação. Havia outros inquéritos planejados para começar a partir daquelas descobertas, como, por exemplo, o inquérito sobre gestão temerária nos fundos de pensão dos estados. Acho que a gente falou aqui sobre isso na última vez que a gente conversou. Então, tinha muita coisa prevista para acontecer, porque esse caso é um caso muito sério, né, Sardenberg? Além do mais de 1 milhão de investidores que compraram CDBs do Master, e boa parte deles vai ser recompensado pelo FGC, tem uma questão da fraude, é a maior fraude já registrada no sistema financeiro nacional, é uma fraude que coloca em xeque todo esse modelo de investimentos baseado em CDBs e em garantias dos bancos. É uma fraude que também preocupa, porque a gente sabe que é um empresário que tinha conexões não é só no Supremo ou no Judiciário, também no Congresso Nacional, né? Toda essa burocracia que garantia que o negócio dele funcionasse bem tinha conexões com ele. Então, é um caso sério para um país que se pretende evoluir na qualidade da sua democracia, né? A gente sabe que as instituições precisam ser confiáveis. Tudo que a gente está vendo nesse caso é o contrário. E ninguém falou nada até agora, né? O presidente do Supremo, Fachin, não falou nada. Não, eu procurei o Supremo ontem, procurei hoje, procurei o escritório, procurei o Master, informei que eu tinha as informações do contrato, que eu gostaria de saber até mesmo as causas em que ela trabalhou, porque eu sei uma, mas eu não sei todas, e essa não é uma causa de 80 milhões de reais. É uma queixa-crime, eu não sei qual é o valor, depende do escritório, mas claramente não é uma causa de 80 milhões de reais, mas de qualquer maneira não tive nenhuma resposta até agora. Tá certo.
Malu Gaspar, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação extraordinária aqui no CBN Brasil. Participação extraordinária dos dois sentidos da palavra. Dos dois sentidos, isso. Que é essa e é muito boa. Obrigado. Eu que agradeço, sempre bom conversar contigo, com a Cássia e com os ouvintes. Até mais, Malu. Muitíssimo obrigado.